Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Nelson e à Masília pelo convite, agradecer aos membros do IEP, esse instituto que orgulha a nossa classe de engenheiros. Estamos aí com os 90 anos, né, Masília? Isso daí não são muitas instituições que se mantêm por tanto tempo e mantendo um quórum tão qualificado quanto esse que aqui está presente. A Câmara de Saneamento, aí presidida pela Masília, coordenada, né, Masília? Para nós é um avanço dentro do IEP, trazendo com seus colegas, alguns dos quais colegas da própria Sanepar, trazendo uma atenção específica para o saneamento que efetivamente precisa. Igualmente, o Nery, né, o nosso presidente regional da ABS, outra entidade que luta pelo setor, trazendo consigo todo um meio de formação, enfim, de qualificação do segmento de saneamento, né? Gostaria também de cumprimentar os palestrantes, em particular o Sartor, que representa as empresas de projetos, onde temos aí bons parceiros, e por esse motivo viemos aqui tentar contribuir com alguma exposição nesse tema. Dentro desse ciclo, nos foi apresentado como proposta esse tema, projetos, experiências e perspectivas do contratante. Mas eu gostaria, depois, com a permissão de vocês, estender um pouquinho. E com a palestra do Sartor, que me antecedeu, muito boa, e agradeço os elogios, que não são da Sanepar exclusivamente, são de todo o setor, né? Como bem você disse, a Sanepar é uma Sanepar estendida. Ela é composta não só pelos empregados da Sanepar, mas também por todos os prestadores de serviço que fazem parte desse segmento e que envolve empresas de projetos, prestadores de serviço das mais diversas áreas, empresas executoras de obras, né? E, mais recentemente, alguns empreendedores que estão fazendo parte de uma linha. É importante colocar também que, por fim, me parece que o país está vendo o saneamento de forma diferenciada, uma vez que já há alguns anos estamos vendo um investimento na área do saneamento que tem efetivamente se mantido, coisa que não fazia parte da nossa história. O grande problema do setor de infraestrutura, de forma geral, e aí vocês viram pelo meu currículo, eu transitei aí por diversas áreas do segmento, é a descontinuidade. Descontinuidade de atenção. É óbvio que existem motivos, né? A falta, o problema econômico é o maior deles, mas também uma falta de visão de longo prazo. Foi dito aqui pelo Sartor, com muita propriedade, a deficiência que temos no Brasil de um planejamento contínuo. Talvez só na época militar nós tivéssemos um planejamento que via um pouco mais longe, mas também de uma forma que não agradou a sociedade plenamente, e hoje nós vivemos uma democracia que tem que passar a ter uma visão de mais de 4 anos, né, como existe uma tendência. Dentro dessa ótica é que nós procuramos trabalhar, de 2011 para cá, tentando dar, no olhar do saneamento do Estado, em particular nas municipalidades em que são responsáveis
em que a Sanepar é responsável, uma visão de longo prazo com perspectiva de atingimento ao longo do seu tempo, né? Antes de mais nada, eu gostaria de começar apresentando mais ou menos o que nós estruturamos, mas para frente nós teremos oportunidade de discussão. Eu vou só apresentar quem não é empregado da Sanepar ou não é prestador de serviço da Sanepar. Poderia se apresentar? Só levantar a mão? Ótimo. Obrigado. Isso é importante, que nós tenhamos cada vez mais profissionais que se interessem pelo saneamento e que comecem a participar desse rol, porque o saneamento precisa disso. Nós temos um número muito restrito. O Sartor tentou calcular o que é isso, 0,4% do total de engenheiros que existem, estão na área de saneamento. A sensação que eu tenho é que é menos que isso, né? Porque cada vez que você dá uma dinamizada, falta gente, falta material humano, falta profissionais especializados para dar continuidade a um desenvolvimento demandado. Falaremos inicialmente aqueles que não conhecem a estrutura da Sanepar, onde que se encaixa essa área. Vamos falar do nosso processo de qualidade, nós vamos falar da gestão do contrato, manuais desenvolvidos, mudança de edital e de legislação que estamos na iminência de ocorrer, e algum histórico na questão de investimentos que fizemos exclusivamente na área do saneamento, e nesse caso peguei só de uma unidade para frente, né, para apresentar para vocês, e com uma perspectiva futura que temos. Bom, essa estrutura organizacional sintética da área, vamos dizer assim, estratégica da empresa, é capitaneada por uma sociedade de economia mista, com ação no mercado, participação privada, né? A maioria das suas ações pertence ao governo do Estado do Paraná, juntamente com o COPEL, fazem uma grande participação na governança da empresa. Tem, por conseguinte, seu conselho de administração, assembleia de acionistas, conselho de administração, conselho fiscal, e aí vem diretoria de presidência e 8 diretorias. Em particular, represento aqui a diretoria de... Como é que aponta isso aqui? Em cima? Ah, tá. A diretoria de investimentos, denominada, que basicamente é o que anteriormente era denominada diretoria técnica, diretoria de engenharia, enfim, teve diversos nomes que antecederam, mas basicamente é a responsável por toda a parte de projetos, captação de recursos e obras. Em síntese, isso é denominado investimento, tá? Que faz parte da construção dos ativos da empresa. Todos os ativos passam, quando serão desenvolvidos, passam por essa área. Essa área é composta, basicamente, dessas unidades que aqui são apresentadas, né? Nós temos aqui uma unidade de pequenas comunidades, que é responsável pelo saneamento rural, convênios com municípios, obras de pequeno porte em locais específicos, né? Convênios como nós temos aí no programa habitacional, com a Coapar, onde nós participamos com a rede d'água e, eventualmente, com de esgoto. Temos as unidades de projetos, de serviços, de projetos e obras, né? Nós temos a divisão do Paraná em 5 macro-regiões, uma com sede em Curitiba, que é o USP-CT, responsável pela região metropolitana de Curitiba, mais a região do litoral. A região Nordeste, que é com sede em Londrina,
Noroeste, com sede em Maringá, Sudeste, que é com sede em Ponta Grossa, e, por fim, Sudoeste, com sede em Cascavel. Essa é a nossa estrutura de projetos e obras. Nós temos a unidade de projetos especiais. Essa, sim, é responsável pelas maiores urbanidades, vamos dizer assim, que são municípios com 20 ou mais ligações de água, né, assim por nós denominados. Mas que, no caso da região metropolitana de Curitiba e litoral, ela abrange toda essa área exclusivamente com projetos. Essa unidade é a unidade, vamos dizer assim, onde nós temos uma maior ênfase nos projetos, com mais especialistas, com mais visões, uma visão holística, aí, passando por diversas especialidades, justamente que, além de ser responsável por essas áreas, dá sentido em apoio tanto para as demais unidades e projetos, como também nas áreas de operação e obras. Temos uma área que é a unidade de serviços de hidrogeologia, responsável por toda a captação subterrânea, prospecção, captação, manutenção, verificação, enfim. E uma unidade de planejamento de investimentos, onde nós fazemos toda a parte do planejamento e monitoramento dos investimentos ao longo de um período, nesse momento, e eu até me atrasei, infelizmente, porque nós estamos em franca conclusão do nosso planejamento plurianual de investimentos, que é um planejamento de 5 anos e, portanto, onde nós detalhamos todas as nossas perspectivas futuras de acordo com a nossa perspectiva de obtenção de recursos e por diante. Soma-se ainda uma unidade que aqui não está descrita, porque é uma unidade ligada diretamente à minha assessoria, que é uma unidade de captação de recursos, além de uma assessoria técnica direta que também tenho, com visões específicas de processo. É uma unidade onde nós temos uma gama de profissionais de nível superior intensa, né? São cerca de 500 empregados que estão aqui lotados e mais de, diria, em torno de quase 60% de profissionais de nível superior e demais são técnicos também especiais da área. Bom, aí eu vou entrar mais em particular da unidade de projeto, e também ela reflete um momento que nós estamos passando, buscando o aprimoramento de qualidade de serviço, serviço interno e serviço, obviamente, externo, que é a nossa demanda, onde buscamos o processo de melhoria da qualidade com certificação ISO, enfim, passamos por diversos níveis. E, nesse momento, estamos projetando uma expansão para todas as unidades da diretoria. A política essencial tem essa denominação, que é o buscar permanentemente a excelência dos produtos próprios e dos adquiridos. Aí entram, então, os senhores prestadores de serviço, com os seus serviços, com o seu produto, né? Contribuindo para isso. Os compromissos de qualidade entram no promover melhoria contínua dos processos, então eles passam efetivamente por um mapeamento pormenorizado, identificando seus gargalos, seus aprimoramentos e a sua formalização. Então, ele passa a ter uma descrição normativa desses processos para fins de continuidade. Ou seja, à medida que você tem isso bem mapeado, bem estruturado, independente do profissional que vai cuidar de determinado gestão de algum empreendimento, enfim,
algum investimento, algum contrato, poderá ser substituído e dado continuidade de forma tranquila e transparente. Transparente para interno e transparente com o prestador de serviço, que não sofra a solução de continuidade. Promover o desenvolvimento e bem-estar dos empregados e colaboradores, aí é justamente isso, pacificar as relações e otimizar essa potencialidade. Proporcionar o crescimento da empresa no mercado, sob a ótica empresarial, sim, sob a ótica social, é esperar disso um melhor desenvolvimento e atendimento à população, que é nosso maior fim, né? A sequência internamente se deu dessa forma. Então, nós temos um programa interno que é Use Bom Senso, que é a primeira semente no sentido de organização estrutural, ambiental e por diante, passando, então, para a ISO. Posteriormente, nós temos o MEG e, por fim, esperamos chegar na excelência efetiva. Esse processo de qualidade, ele não pode ser aquele de papel, ele tem que ser vivenciado, é uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, ela passa por uma cultura inicialmente interna e também dos parceiros, porque somos, como disse, uma Sanepar estendida única. Basicamente, o que ele vê é a necessidade do cliente, da sociedade, passando pelos projetos, obra, operação, manutenção e, por fim, o atendimento da satisfação, efetivamente, do cliente, no nosso caso, as nossas unidades internas e externas, né? Do nosso poder concedente, que são os municípios, mas, principalmente, o usuário do sistema, a sociedade. O escopo da nossa ISO, só para conhecimento geral, é gestão dos projetos e obras para sistema de abastecimento de água e saneamento. Aqui só a linha, rapidamente, de como ela é desenvolvida. Então, tem o formulário de demanda, né? Normalmente, ele sai depois do planejamento, né? Então, sai o planejamento plurianual, dali saem as nossas demandas, o que vai ter que ser realizado. E aí ele dá sequência com a consolidação da demanda, a elaboração de termo de referência, a licitação, contrato em andamento e, por fim, a entrega final, atendendo efetivamente o que foi esperado, com um laudo de recebimento específico, com a satisfação de quem demandou. O apoio desse processo ele se dá através de um termo de referência, estruturado dentro dos dados conhecidos e disponíveis. Foi desenvolvido um manual de projetos de saneamento com prescrições e diretrizes, especificamente para o setor que nós estamos discutindo, que tentou nortear essa uniformidade de tratamento. Desde que chegamos, percebemos uma descontinuidade ou heterogeneidade de ação por parte das nossas unidades similares. Viam os processos de formas distintas e, portanto, agiam de forma distinta, né? Lógico, todos buscando a melhor solução, mas a desigualdade gera naturalmente uma relação mais cheia de conflitos. Então, o que se busca também é a uniformização dos iguais, vamos dizer assim, né? Lógico que existem particularidades, mesmo assim, a contratação feita pela USP, por exemplo, tem que ter o mesmo critério da feita pela USPO, ND, NO e por diante, que são as nossas unidades do interior, principalmente, que lidam também com contratação de projetos. Temos o manual de projetos de obras elétricas e de automação e o manual de projetos de obras e instalações mecânicas, completando essa ótica de padronizar
ações, definições de como ser desenvolvido a ação no caso de projetos. Igualmente, o que antecedeu a isso, tínhamos o MOS, que já eu acho que de 2002, o primeiro MOS, por aí, que foi o nosso Manual de Obras e Serviços, que norteava a obra e serviço, como ele deveria ser desenvolvido, o que ele compunha e por diante. Igualmente, se refletiu aqui para que todo mundo saiba, quando for prestar serviço para a Sanepar, do que nós estamos falando, né? Então, e internamente, que a gente também saiba o que aquilo deve ter. Bom, óbvio que isso traz uma necessidade interna de interrelação, né, de integração, de construir juntos dos processos. Os nossos clientes, né, entram no processo, as nossas unidades de projeto e obras falando a mesma linguagem, os clientes internos, os clientes externos têm que estar dentro dessa mesma concepção. Bom, então, isso nós estamos buscando. Toda essa ação, ela até o presente momento, foi norteada pela legislação existente, que é a Lei Federal 8666, 1993, complementada pela Lei Estadual 15608, 2007. Nesse momento, nós estamos passando por uma transição, estamos discutindo internamente e, provavelmente, a nossa expectativa, já no começo de 2017, entrarmos com a aplicação da Lei 13.303, 2016, editada especificamente para empresas estatais e de economia mista, né? Onde a Sanepar se enquadra, Copel e outras, no caso do Paraná. Bom, esse é um momento de transição, logo nós entraremos um pouquinho mais nesse detalhe. Fora isso, nós temos, mais recentemente, um manual de orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obviamente tendo como base todo um trabalho de entendimento nacional que tem sido desenvolvido no Brasil. E aí cabe já a primeira observação naquilo que o palestrante anterior abordou, que é a nossa grande dificuldade que o Brasil está vivendo nesses dias. A partir de 2015, com todos esses escândalos que atingiram principalmente o setor da engenharia e principalmente o setor de infraestrutura, né, pegando obras de grandes empresas estatais, nacionais, criou um grande dilema nacional. Nós já tínhamos uma lei que era cheia, rebuscada de burocracias e que vivíamos desde 93, como eu citei, sempre com conflitos de entendimentos e tal, e isso se processou no Brasil inteiro, em todas as obras públicas, serviços públicos. Com a crise, principalmente Lava Jato e outros, esse processo foi cada vez mais questionado e começou a se recrudescer no sentido do entendimento e da atenção. Ou seja, fortaleceram-se os órgãos de controle. Bom, é bom? Bom, é bom como pagamento de tributo, estou achando que estão cuidando bem do meu dinheiro, né? Tem gente de olho. Por outro lado, criou-se um complexo burocrático imenso, cada vez muito mais detalhado e
criando entraves de entendimento, entraves de execução. Nós sentimos isso no ano de 2015, que tivemos uma mudança do nossa equipe do Tribunal de Contas, que cuida exclusivamente da Sanepar, lá tem sala, etc., que começaram a detalhar mais procedimentos e questionar procedimentos históricos dentro da Sanepar. Não sob a ótica de seriedade, não sob a ótica de... mas sim sob a ótica de vulnerabilidade. Um caso típico e exemplar, só 10 minutos, é justamente edital de projetos. Bom, esse impactou direto no nosso fluxo. Vou mostrar aqui para vocês o que é isso. Como disse a vocês, nós, quando entramos na companhia, nós tínhamos um histórico recente de um investimento de projetos do ano anterior na ordem de 5 milhões de reais. Aqui eu só estou apresentando de uma unidade, tá? Pode dobrar esse valor, tá? Aqui é só com recurso próprio, nós temos outro tanto com recurso financiado obtido a partir de então. Dos 5 milhões de reais, nós passamos na ordem de 22 milhões, mas vamos seguir só o que foi investido de recurso próprio, que já é uma grande diferença. E passamos a ter essa crescente de investimentos com recursos destinados exclusivamente para a contratação de projetos. Por que isso? Porque também eu compartilho do que o Sartor colocou aqui, que eu prefiro 1000 vezes investir em projeto, estudar bem o assunto, para dar o passo seguro. Afinal de contas, eu estou lidando com mais ou menos 10% do custo total do investimento. Então, se eu for gastar os 90%, eu tenho que gastar em cima do que eu tenho certeza que vai ser realizado, né? Que é a obra. E, principalmente, que é a operação. Porque, às vezes, o custo da obra é uma coisa, mas o custo da operação são 20, 30 anos que nós vamos estar administrando aquilo. E isso é representativo. É o famoso OPEX, que o pessoal diz, né? Então, tudo isso tem que ser equacionado de tal forma onde meu plano de investimento, meu plano de negócio, tem que ter essa visão plena. Então, já no primeiro ano, em 2011, nós trabalhamos a contratação sequencial de muitas coisas, com essa visão de longo prazo, que foram os planos diretores para a região metropolitana de Curitiba, que é o maior, o SAIC, né, o integrado de Curitiba. Logo na sequência, o de esgoto integrado de Curitiba. Recentemente, cerca, eu acho que de 2 anos, nós contratamos, está terminando esse ano, é o plano diretor da região norte do estado, pegando as principais localidades, além de diversos estudos técnicos preliminares em municípios isolados, né, mais representativos, que nos nortearia a perspectiva de investimentos, o que precisaríamos fazer ao longo dos tempos. E, a partir disso, nós começamos a trabalhar, né? Então, aí vocês já veem o reflexo disso, que veio crescendo e permaneceu crescendo até o momento da transição, que foi essa transição de entendimento. Nós tivemos uma mudança do edital, muito conturbada, muito discutida, que gerou uma paralisação de praticamente 6 meses, no caso de projeto um pouco mais, dando, então, essa descontinuidade na nossa previsão. A expectativa é retomarmos, né, alcançar essa linha aqui de desembolsos previstos, e esse ano de 2017 para frente nós retomarmos
um volume de investimentos constante, né? Bom, mas eu queria ficar justamente nesse sentido. Toda essa mudança de entendimento, não diria mudança de entendimento, mas um foco diferenciado das entidades de controle geraram conflitos de entendimento do que nós tínhamos até então dentro da Sanepar. A Sanepar sempre teve, vamos dizer assim, uma visão na celeridade de atendimento e pecávamos um pouco pela formalização de processos. Assim, vamos dizer, a engenharia, naturalmente, nós buscamos o resultado. Nós fomos formados para isso. Nós fomos formados para fazer obra, chegar ao final e pôr aquilo para funcionar. Com essa mudança de entendimento, a formalização dos processos passaram a ter uma atenção cada vez mais especial. E aí foi um sofrimento da nossa área de engenharia terrível, porque engenheiro para escrever é uma desgraça, né? Nós, para formalizarmos, para ajustarmos as coisas, está levando algum tempo para os nossos profissionais seguirem o processo. Então, isso já atrasa, normalmente. E, obviamente, tem impacto direto com o nosso parceiro, porque nós vivemos a mesma dificuldade, né? O parceiro, um pouco pior, porque ele precisa receber, né? Ele precisa contratar, ele precisa dar continuidade. E, óbvio, que, principalmente as empresas de projeto, estão sentindo essa descontinuidade desse gráfico. Vocês têm profissionais para pagar, vocês têm despesas para pagar e precisam ter continuidade de serviço. O que eu lhes tranquilizo é justamente isso. Eu acho que já passamos o pior agora, já ajustamos o nosso edital e devemos pôr para rodar. Mas, em cima daquela análise crítica que o Sartor fez, e que também é muito produtiva, eu me refiro à apresentação do Sartor, porque, assim como vocês, a gente recebe, tem prazer de receber e discutir, nós também buscamos a melhor situação que nos conforte. Do nosso lado, nós queremos contratar bem, o melhor produto, o mais barato possível, mas com uma excelente qualidade. Do lado de vocês também querem fazer o melhor produto possível e ser remunerados adequadamente. Então, aí fecha o nosso laço de interesse comum. A dificuldade é que, à medida que você começa a criar entraves, aumenta teu custo e você não representa. Então, começa a ter uma dificuldade dessa relação. Bom, eu acho que agora nós devemos estar rumando para uma pacificação. Contudo, nós tínhamos um quesito que foi citado, que era justamente o item que era previsto, que era conhecimento do problema, que era um diferencial que se tinha justamente porque a nossa contratação é técnica e preço. Então, você tinha que ter uma avaliação da técnica. Qual foi a nossa grande dificuldade, grande discussão, justamente com o nosso órgão de controle? É justamente porque éramos cobrados para não ter nada que não fosse efetivamente parametrizado e tirasse do sentimento as questões de avaliação. Quando você põe a análise do problema, não conseguimos trazer isso daí para um plano cartesiano. Ficava muito na percepção do profissional que avaliava, né? Infelizmente, dada a nossa incompetência em criar parâmetros que definissem bem isso, tivemos que retirar isso do edital. Perdemos em qualidade, porque o que nos interessa é contratar uma empresa que preste, que conheça bem aquilo que ele vai trabalhar, né? Que tenha analisado bem todos os dados referentes àquilo, de preferência até tenha ido ao local conhecer, né? E não simplesmente contar pontos
de dados curriculares, dados de acervo, que também são importantes e também contavam. E, por fim, o seu preço. O técnica e preço ele tem como princípio forte justamente a técnica, porque você quer o melhor produto. Infelizmente, nós tivemos essa perda, mas eu acho que não devemos parar a discussão. Acho que, e aí, vocês podem nos auxiliar no aperfeiçoamento dessa busca. Mas não podemos parar de produzir e temos que colocar a coisa na rua, e assim está indo. Tá? Aqui, só para vocês terem uma noção do que nós produzimos, então, o que nós produzimos ao longo dos projetos que foram finalizados, né? E devemos retomar agora para esse ano. A expectativa nesse ano de 2016 é chegar aos 225 projetos e devemos seguir essa base no próximo ano, em termos de contratações, aí por diante. Já me pediram para parar, né? E eu vou deixar para depois entrarmos nos detalhes, eventualmente no debate, tá ok? É isso aí que eu tinha a apresentar por enquanto. Obrigado.